pela vida de cada uma delas, de cada uma das famílias que está aqui, Jesus. Que o nosso culto seja dedicado a Ti, que o Senhor possa se fazer presente, a gente aprender mais e mais de Ti, e que elas saiam de lá cheias da Tua santa presença. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Nós temos um vídeo especial para as mulheres. Queria uma salva de palmas para as mulheres. Hoje é dia especial para a mulher. Sorte é quem tem uma guerreira dessa do seu lado. E eu queria que você, mulher, prestasse bastante atenção nesse vídeo, que ele representa as suas lutas e como você deve lutar diante das dificuldades da vida. Você não está lutando contra seu marido. Não está lutando contra sua sogra. Não está lutando contra seu chefe. A sua guerra nunca foi contra carne e sangue. Tem algo nos lugares celestiais que movimenta o tabuleiro da sua vida. E você está lutando de chinelo numa guerra que exige armadura. Eu brigava com gente, o inimigo assistia. Gastava força lutando contra quem eu podia ver. Chorava por causa de fulano e de fulana, sem saber que o arquiteto da ruína nem tem carne e pele. Principados moviam peças no invisível, enquanto meu casamento morria e eu culpava ele. Potestades sopravam mentira no meu ouvido e eu engolia veneno, pensando que era verdade. Mas hoje eu acordei pra guerra certa. Hoje eu entendi quem é o inimigo real. Não é sangue, não é carne, não é gente, é espiritual. E eu vou lutar no espiritual. Vista a armadura, levanta soldado, cinge a verdade, calça paz, empunha fé. A espada do Espírito tá na tua mão, e o inferno treme quando o Filho de Deus fica de pé. Vista a armadura, a guerra é real, não é contra a gente, é contra o mal. Capacete e coraça, escudo e espada. Quem luta vestido por Deus nunca derrotada. O cinturão da verdade amarra a mentira. Toda voz que diz que eu não sou, cala agora. A couraça da justiça protege meu peito, porque o acusador atira direto no coração. Os pés calçados com a paz me firmam no chão. Eu não corro mais, eu avanço em posição. O escudo da fé apaga dardo inflamado. Pode lançar o que quiser que eu tô blindada pela mão. O capacete cobre minha mente da mentira. A depressão não entra, a ansiedade não domina. E a espada do Espírito é a palavra que eu declaro. Quando eu abro a boca, o inferno perde o jogo. Vista a armadura, levanta soldado, cinge a verdade, calça mais, impõe a fé.
visto a verdade e a mentira cai. Eu visto a justiça e a culpa cai. Eu calço a paz e o medo cai. Eu levanto a fé e o dardo apaga. Eu coloco a salvação e a mente fecha. Eu empunho a espada e o diabo corre, porque a espada não é minha, é a palavra do Deus vivo. E quando a palavra sai da minha boca, o impossível se curva diante do nome. Eu sei porque você está perdendo batalhas. Não é porque Deus te abandonou, é porque você está lutando a guerra errada, com a arma errada, contra o inimigo errado. Você briga com seu marido, mas o inimigo não é ele, é o que sopra no ouvido dele. Você briga com sua filha, mas o inimigo não é ela, é o que manipula a mente dela. Você briga com o filho mesmo, mas o inimigo não é você, é a voz que te acusa de madrugada. A partir de hoje você luta certo. Não é gritando com gente, é orando do Espírito. Não é postando em direta, é declarando a palavra. Não é chorando no banheiro, assistindo a armadura e entrando no campo. O diabo quer que você brigue com carne e sangue, porque enquanto você briga com gente, ele te livre. Mas quando você entende que a guerra é espiritual e veste a armadura e empunha a espada, o jogo vira. Eu visto a armadura hoje. A mentira não entra mais, o dardo não me alcança mais. A palavra é minha espada e eu vou usar. Você não é vítima, você não é coitada, você não é fraca, você é soldado do exército do Deus vivo. E soldado vestido não perde guerra. Vista a armadura e nunca mais lute desarmada. Vista a armadura, levanta soldado. A espada do Espírito tá na tua mão. Vista a armadura, a guerra é real. Mas quem luta vestido pelo rei não cai. No tremeu quando eu entendi que a guerra não é contra a gente, e eu já venci a guerra real. Mas eu tô vestida, e quem veste a armadura de Deus nunca perde. Dá uma salva de palmas bem forte a Jesus, aleluia. Diga à guerreira do seu lado, não desista de lutar. Mulher de oração, vence batalhas, levanta o homem do chão, faz os filhos desistirem de coisas erradas. Não desista de lutar, mulher de Deus, aleluia. Nós queremos dar uma lembrancinha a você, simples, mas de todo o coração. O simbolismo dessa lembrancinha é a borboleta. A borboleta tem um significado muito forte, porque tem o significado da metamorfose, a transformação. E é essa mulher
que às vezes hoje está como uma lagarta se arrastando pelo chão, que precisa ter uma atitude de mudança e se transformar em um ser que voa alto. Aleluia! Então você vai conseguir, mulher. Você é forte e corajosa. Então, de todo o coração da igreja ouvir, a gente deixa essa mensagem para todas as guerreiras em nome de Jesus. Queria uma salva de palmas bem forte para elas, amém? Aleluia, glória a Deus. Vista a armadura, levanta soldado. Boa noite, povo de Deus, paz do Senhor. Gente, que vídeo forte, né? É muito interessante quando a gente consegue assistir um vídeo como esse e a gente sabe o quanto ele é forte, o quanto é verdadeiro, quando se trata da palavra de Deus, né? E muitas vezes a gente lê a palavra e a gente não consegue absorver aquilo que a palavra de Deus fala para nós. Esse vídeo é muito interessante porque fala de lutas erradas, né? Quantas vezes nós lutamos com pessoas, lutamos dentro da nossa casa, na nossa família, e estamos lutando a luta errada. E o inimigo fica aplaudindo enquanto as lutas acontecem, as brigas, as contendas acontecem. O inimigo fica aplaudindo, porque nós não tomamos posse da palavra de Deus, que é a nossa espada, para que a gente venha guerrear. E quantas verdades e quantas promessas o Senhor tem deixado na sua palavra e a gente não toma posse dela. E por isso a gente quebra a cabeça, por isso a gente cai, por isso a gente erra. E por isso tantas coisas acontecem na nossa vida. Porque nós não tomamos posse daquilo que a palavra de Deus diz para nós. Depois, se você puder, eu acredito que o pastor vai colocar lá no grupo esse vídeo depois, para você assistir direitinho ele em casa, com mais calma. Para você refletir em cima daquilo que o vídeo fala, e você se analisar para saber que tipo de guerra você tem lutado. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Amém? Coloca as mãos no seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua casa nessa noite, Senhor, disposto, Pai, a ouvir a Tua voz. Nós temos fome e sede, Senhor, de ouvir a Tua voz nessa noite. E peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Oh Deus, nós sabemos e a Tua palavra revela que só a Tua palavra é que pode trazer a verdade. Só a Tua palavra que traz a revelação ao nosso coração. Então, Espírito Santo, nessa noite, Tu tens legalidade, Tu tens liberdade nesse lugar, Senhor. Sonda os nossos corações nessa noite, tira de nós aquilo que não é Teu. E coloca em nós, Senhor, a Tua verdade, a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vivemos em um tempo em que o ser humano, ele busca muitas facilidades, né? E a gente vê que tudo hoje, a internet, tantas coisas, a tecnologia, tudo vem para facilitar a vida do ser humano.
Isso é bom? É bom, mas é muito perigoso. Porque enquanto nós buscamos as facilidades que o mundo oferece para nós, há um perigo muito grande, porque é dentro dessas facilidades que muitas vezes vem coisas que prejudica a nós, prejudica a nossa saúde espiritual. Facilidades que muitas vezes parecem certas, mas são erradas. E que nós estamos em um tempo em que o correto e o saudável se torna difícil demais para se cumprir. É como a gente viver em um tempo em que é muito fácil a gente comer todo tipo de besteira. É muito fácil, a gente está na correria e de repente, eu não tenho tempo para fazer comida, eu vou comer aqui qualquer coisa. Aí eu como um xilito, eu como uma salsicha, eu como uma mortadela. Aquilo que for mais fácil, eu vou comer logo. Mas é essa facilidade que muitas vezes nos prejudica. Aí, aquilo que é correto e saudável, como uma comida saudável, é difícil de fazer uma comida saudável. Porque você vai ter que se dedicar ali a manhã inteira no pé do fogão para fazer a salada, para fazer tudo bonitinho. Mas é exatamente isso que o mundo nos oferece hoje, as facilidades para que aquilo que é correto e saudável se torne difícil de cumprir. E isso é na nossa saúde física, é na nossa saúde espiritual, é em tudo, é na nossa saúde mesmo que nós precisamos nos cuidar. E lá em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Aqui fala a parábola do grande banquete. A partir do 15 diz assim, Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: Certo homem preparou um banquete, um grande banquete, e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. E ainda outro disse: Acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: Ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: Vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. A gente já conhece essa parábola, né? Eu acredito que todo mundo já conhece, mas vamos refletir um pouquinho sobre ela hoje. É interessante porque lá no início, lá no versículo 15, um homem falou para Jesus: Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. E essa frase, ela está dentro do nosso coração, para que eu e você possa nos sentir: nossa, como eu sou feliz, porque eu participo, ou eu participo aqui na terra ainda do banquete do reino de Deus, e ainda irei participar do banquete que o Senhor tem preparado para nós. É interessante porque a gente vê aqui um homem que
preparou toda uma festa, todo um banquete, né? Lá em Mateus fala que é um banquete para uma festa de casamento. Mas eu preferi aqui Lucas, que está mais resumido. E a gente começa a imaginar, imagine você. Você prepara uma festa de aniversário, uma festa de casamento, e você convida muitas pessoas. Aí você prepara tudo, né? Tem toda aquela preparação, a decoração, a comida, a lembrancinha e tudo que a gente sabe que tem numa festa. Aí você prepara tudo e você convida muitas pessoas. A gente escolhe a dedo as pessoas que a gente vai convidar. Mas mesmo assim, vou convidar muitas pessoas porque eu quero que elas participem dessa festa para celebrar junto comigo. Mas aí no dia da festa, o que acontece? Não veio ninguém para a festa. O que acontece? Aquele homem fez toda aquela festa, fez a decoração, fez comida, fez lembrancinha, fez tudo, e na hora da festa não veio ninguém. Ninguém chegou lá para participar da festa que aquele homem convidou. Aí eu pergunto para você, vamos dizer que você fez essa festa. Como você se sentiria se você convidasse todo mundo e na hora dessa festa ninguém foi para a festa? Estava ali só o dono da festa e os seus empregados. Como você se sentiria? Claro que a gente se sentiria frustrado, se sentiria com raiva, porque não é fácil você preparar tudo e de repente não ir ninguém. E aqui a gente já dá para tirar um exemplo da facilidade. Porque é muito fácil alguém me convidar, mas se eu não tiver afim, eu não sou obrigada a ir. Mas aquela pessoa me convidou, e se ela me convidou, ela teve alguma consideração por mim. Não é assim? Então é muito fácil, de repente eu estou muito cansada, e eu vou preferir não ir para aquela festa. Então a facilidade aí é o quê? É não ir para a festa. É mais fácil eu não ir, porque eu estou cansado, eu não estou com ânimo para ir para a festa. E qual é o difícil? O difícil é ir. O difícil é você estar cansado, o difícil é você não estar com vontade, e mesmo assim, você ir por consideração àquela pessoa. Então, existe as facilidades, existe a dificuldade. Em tudo na nossa vida. Que depende de nós escolhermos aquilo que convém ao Senhor, aquilo que convém agradar ao Senhor. Porque muitas vezes nós decidimos para agradar só a nós mesmos. Eu estou cansada, eu não vou. Mas se eu fosse e soubesse que iria agradar o meu Senhor, será que a gente não fazia um esforço e iria? E assim fez aquele homem. Preparou uma grande festa, um grande banquete, convidou muitas pessoas, mas as que foram convidadas não foram. Por que elas não foram? Por que aquelas pessoas, muitas pessoas foram convidadas e elas não foram? Resposta: porque estavam ocupados demais com suas próprias vidas. E elas nem sequer se importaram com a alegria do outro. Você consegue entender como isso é muito forte quando a gente tenta analisar alguma situação? E a gente vê como é forte quando você simplesmente não vai para uma festa de aniversário, uma festa que você foi convidada. Soa dessa maneira, como se eu realmente estava ocupado demais e eu
não me importei com a alegria do outro. Porque aquela pessoa, ela queria celebrar algo. E ela queria que eu estivesse lá para poder celebrar junto com ela. Mas eu não fui porque eu não estava nem aí para a alegria dela. Aí para cá não cabe aquele versículo que diz assim, que nós temos que chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Então nós não estamos cumprindo aquela parte bíblica que fala sobre isso. Mas aí, o dono da festa mandou chamar a todos que encontrasse nas ruas, nos becos, e a festa ela iria acontecer da mesma forma. Ele já tinha preparado tudo. Mas já que os convidados que ele escolheu não quis ir, então ele mandou chamar outras pessoas. E a festa iria acontecer mesmo sem os ingratos. Aquele homem não ficou esperando, ele não ficou assim, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu acredito que aquele homem, ele não ficou frustrado de uma tal forma a ponto de acabar com a festa. Não, acabou a festa, não vai ter mais festa porque não tem ninguém para celebrar junto comigo nesse dia. O homem fez a festa, mesmo sem aquelas pessoas estarem ali. Agora a pergunta, quem saiu perdendo aqui nessa festa? O dono da festa que chamou as pessoas e elas não foram? Não. Quem saiu perdendo foi aqueles que não foram. Aqueles que foram convidados e não foram, porque estavam ocupados demais. Jesus usa essa parábola. Aqui nesse capítulo aqui os evangelhos tem muitas parábolas que traz muitos ensinamentos para nós. Mas essa parábola aqui, em exceção, Jesus usa para nos ensinar sobre o reino de Deus. E aqui muitas vezes a gente olha para essa parábola e a gente vê, não, aqui fala do banquete que o Senhor está preparando para nós, quando a gente for para o céu. Há um banquete preparado para nós, sim, a palavra também fala sobre isso. Mas antes de nós chegarmos lá, existe também um banquete aqui na terra para nós. Porque senão a gente não suportaria estar aqui nessa terra. A gente não suportaria viver em meio aos problemas, preocupações e tantas outras coisas. Se não houvesse o banquete do Senhor para nós. E ainda aqui na terra, quantas coisas o Senhor, o nosso Pai, tem preparado para nós. Ainda aqui, nessa terra, hoje, você parar e pensar, será que você consegue lembrar ou se tocar de quantas coisas o seu Pai, o Senhor, o teu Deus tem preparado para você? Quantos banquetes com farturas o Senhor tem preparado para você? Mas o que nós fazemos com esse banquete? O que nós fazemos com aquilo que Deus tem preparado para nós? Aqui ainda nessa terra, que nós temos que usufruir aqui ainda. Nós não valorizamos. Nós não conseguimos valorizar aquilo que o Senhor tem preparado para nós aqui. Nós não nos importamos com aquilo que o Senhor tem para nós. Por que nós não nos importamos? Eu sei que às vezes soa forte, né? Não, mas eu me importo. Não, mas eu valorizo. Será que nós valorizamos mesmo? Será que se a gente for nos analisar a nossa vida, o nosso coração, as nossas ações, será que a gente tem realmente dado valor àquilo que Deus tem nos oferecido, aquilo que o Senhor tem preparado para nós? Será que nós realmente nos importamos com a palavra de Deus, com as promessas que o Senhor tem para nós? Por que nós não valorizamos isso aqui ainda nessa terra?
Porque o Senhor tem reservado coisas maravilhosas para nós lá no céu, mas ainda que o Senhor tem muita coisa para nós. Agora deixa eu te dizer e presta atenção no que eu vou te falar, o porquê nós não nos importamos. Lá no versículo 18... Versículo 18 diz assim: mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. Por que nós não nos importamos com as coisas que o Senhor tem para nós? Com o banquete, com a festa, com aquilo que o Senhor tem nos oferecido aqui nessa terra? Por causa das bênçãos que você transforma em maldição. Aquelas pessoas que foram convidadas, que elas não foram, presta atenção. Aqueles versículos que nós acabamos de ler, a partir do 18 e o 19. Aquelas pessoas, o que diz aqui o primeiro? O primeiro diz assim: acabei de comprar um campo. Ele foi ou não foi abençoado porque comprou um campo? Foi. O homem recebeu uma bênção, conseguiu comprar um campo. O que é que diz o segundo? O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi. Ele foi ou não foi abençoado com 5 juntas de bois? Bênção de Deus na vida desse homem. E ainda o outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O casamento, gente, é bênção ou não é? É bênção. Comprar juntas de boi é bênção? É bênção. Comprar um campo é bênção? É bênção. É bênção demais para nós que o Senhor nos dá. Mas o que foi que aconteceu aqui? Aquilo que era bênção, aquelas pessoas transformaram em maldição. E da mesma forma nós fazemos hoje na nossa vida. Aquilo que Deus me abençoa, eu transformo em maldição a partir do momento que eu coloco aquela coisa em primeiro lugar e deixo Deus de escanteio. A partir do momento que eu prefiro a minha bênção que Deus me deu, que eu tenho orado tanto, eu jejuei, eu chorei, eu clamei, eu busquei, eu fui atrás, eu corri, pedi tanto ao Senhor a minha bênção, e quando eu recebi, eu esqueci daquele que me deu a bênção e transformei a minha bênção em maldição. O que era para ser bênção na minha vida e na sua vida, nós acabamos transformando em maldição com as nossas desculpas. É através das nossas desculpas que nós sabemos se nós estamos transformando a nossa bênção em bênção de verdade. Nós estamos usufruindo a nossa bênção como bênção de verdade, ou nós estamos transformando ela em maldição. Agora pense comigo o que você tem transformado em maldição hoje na sua vida. Reflita aí, pense em alguma coisa. Será que olhe para as suas desculpas e você descobrirá o que você tem transformado em maldição? A partir do momento que nós começamos a dar desculpas para o reino de Deus, isso envolve toda a nossa vida. Pode ser um trabalho. Passei tanto tempo desempregado, tanto tempo, pedi tanto ao Senhor um trabalho,
que quando esse trabalho chegou, não tenho tempo mais de vir para a igreja. Quando esse trabalho chegou, Ele é o Deus da minha vida, é o patrão que manda em mim, o patrão que diz a hora que eu entro, e se o patrão quiser que eu vire à noite no trabalho, eu vou virar à noite, porque eu sou dependente do meu patrão, eu sou dependente do meu desgraçado salário. E aí, aquilo que Deus queria te abençoar, você transformou em maldição. Porque o seu trabalho está em primeiro lugar. Você não consegue mais vir à igreja porque você não tem tempo. Você não consegue tirar um dia para cultuar o Senhor porque você não tem tempo. O teu trabalho te consome. Isso não é bênção. Isso é uma maldição daquelas grandes. E não foi Deus, é você. É você que está transformando essa maldição na sua vida. Nossa, eu orei tanto para me ter uma família. Eu orei tanto, mas quando o Senhor me deu, a minha família é mais importante. Queria tanto o ministério. Queria tanto que Deus tivesse me dado um dom na minha vida. Mas aí esse dom fez com que eu cumprisse ali a vontade do Senhor, amém, glória a Deus, fizesse a vontade do Senhor, mas aquele ministério, na qual era para ser bênção, porque eu descobri o meu dom, está sendo uma maldição, sabe por quê? Porque o orgulho tomou conta de mim. Eu descobri que eu tenho um dom, vou colocar aqui de profetizar, não vou... Mas de repente eu descobri que eu tinha um dom de profetizar. Mas aí o orgulho começou a me encher, a me encher, a me encher. Estou quase a explodir de tanto orgulho. Virou uma maldição. Eu sonhei tanto com filho, tanto. Mas quando o Senhor me deu, eu não tenho mais tempo para Deus. Porque o meu filho me consome a minha vida. Isso é verdade? Não é verdade, gente. Eu sou mãe e sei. Eu sei o trabalho que criança dá pequena. Aliás, nós sabemos, né? As mães sabem. Mas não é para roubar o lugar de Deus. Não é. Sonhei tanto com o meu casamento. Nossa, meu sonho era me casar na igreja. Casamento lindo, maravilhoso. Mas aí eu me casei. Eu nem lembro quem foi que me abençoou nesse casamento. Eu nem lembro que foi o Deus Todo-Poderoso que me deu aquela mulher de Deus para me casar, aquele homem de Deus para me casar. Eu nem lembro. Porque o casamento está me consumindo. E os bens materiais? Quantas bênçãos e quantos sonhos nós temos em bens materiais? Gente, às vezes a gente tem sonho tão pequenininho para nós que para outra pessoa se torna coisa tão besta. E às vezes o nosso sonho é tão grande para outra pessoa, né? E às vezes é o contrário. Mas eu não posso, eu posso sonhar, eu posso colocar diante do Senhor, pedir ao Senhor para que Deus me abençoe com isso. Mas quando eu receber essa bênção, eu não posso colocar isso no lugar do Senhor na minha vida. Eu não posso colocar, eu queria uma casa, eu comprei minha casa, glória a Deus. Mas eu não posso mais, não tenho mais tempo para nada, não tenho tempo para fazer devocional, porque eu tenho que estar limpando a minha casa direto. Eu queria um carro, o Senhor me abençoou. Mas aí agora ter tanto canto para me ir, tanto canto para me visitar, para me viajar, que eu esqueço do Senhor. E assim a nossa vida, gente. A nossa vida, quando o Senhor começa a nos abençoar, nós temos que ter cuidado para que essa bênção, ela seja realmente uma bênção na nossa vida. Sabe, nada na nossa vida pode roubar o lugar de Deus. Nada. Eu sei que nós estamos em um tempo de uma correria tão grande que parece que o relógio ele
Ele não passa, ele faz assim, durante todo o dia. Mas se a gente não priorizar o Senhor, a gente não vai encontrar tempo. Porque sempre vai ter uma distração para que a gente fique distraído e que a gente não volte ao Senhor. Para que a gente não vá para o Senhor. E ali naquele banquete, aquelas pessoas deram aquelas desculpas para não ir para o banquete, para não participar daquele banquete. Sabe, muitas vezes nós vivemos como mendigo na casa de Deus. Por que nós vivemos assim? Como mendigo na casa do Senhor? Sendo que o Senhor tem tantas coisas maravilhosas para a nossa vida. Por que você vive como mendigo na casa de Deus? Passando fome espiritual. Por que você passa fome se na casa do Senhor há alimento? Por que você mendiga tanto? Você quer saber por quê? Porque você já se alimentou das facilidades que tem lá fora. Você já se alimentou tanto das facilidades que tem lá fora. Ou seja, aquelas coisas, o que é facilidade? É aquela coisa que não exige esforço nenhum. Isso é uma facilidade. Aquilo que não exige o seu tempo, aquilo que não exige sacrifício, isso é facilidade. E essas facilidades, quando vêm na nossa vida, elas acabam nos adoecendo. Então, se nós temos nos alimentado das facilidades, nós estamos ficando doente. Isso está nos prejudicando. Por isso que o alimento correto e saudável que Deus nos oferece em seu banquete não nos atrai mais. O banquete que o Senhor tem para nós não somos mais atraídos. Nós não sentimos fome de buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Porque simplesmente já estamos de barriga cheia com as facilidades demais. É muita facilidade, é muita coisa que não exige esforço em um mundo tão corrido que nós vivemos. São muitas facilidades em que não exige tempo. Eu prefiro aquilo que não tira meu tempo. É uma facilidade. E por isso, aquilo que exige dedicação, tempo e sacrifício, que é o que é saudável, que é aquilo que o Senhor tem para nós, que é exatamente para a nossa saúde espiritual, nós não temos mais fome. Nós não temos mais fome daquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, Deus, o nosso Pai, Ele preparou um banquete, uma linda festa para nós, nessa noite. Você crê que quando você sai de casa para você vir para a igreja, você não vem simplesmente porque você quer sair no domingo para passear em algum lugar e eu tenho uma igreja para mim hoje. Você não sai da sua casa simplesmente para vir para cá, sentar aí e escutar quem está aqui pregando. Você não vem para isso. Você vem para a casa do Senhor, todos os cultos, quando você sai da sua casa, eu acredito que você tem que vir com uma fome daquilo que o Senhor tem para você nessa noite, aquilo que o Senhor tem preparado para você. E o Senhor tem preparado, nós estamos hoje no culto de gratidão, e o Senhor tem preparado, como em todos os cultos, o Senhor tem preparado um banquete nessa noite para nós. A pergunta é: quem vai querer sentar à mesa? Quem vai aceitar o convite do Senhor para participar desse banquete? Quem está com fome do alimento saudável que Deus está oferecendo nessa noite? Quem está com fome? Ou será que você saiu da sua casa só para marcar ponto? Marcar presença aqui na igreja, mas você já veio já
cheio, barriga cheia, você não está com fome. Sabe, o nosso Deus, o nosso Pai tem nos dado alimento saudável aqui nesse lugar. Eu acredito que se você tem acompanhado aquilo que o Senhor tem falado para nós durante esses 7 anos, o Senhor tem nos dado alimento saudável nesse lugar. Mas a minha preocupação, se o Senhor nos dá alimento saudável, por que ainda estamos vivendo como mendigo? Por que você ainda vive como mendigo? Se na casa do seu pai há alimento, se na casa do seu pai há um banquete. Sabe, lá em João 4,34, eu não vou abrir, mas eu vou só resumir. Jesus diz assim, ó, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Jesus estava ali junto com os seus discípulos, e os discípulos estavam preocupados se Jesus já tinha jantado, já tinha comido, já tinha se alimentado de alguma coisa. E Jesus chega para os discípulos e diz, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, cumprir aquilo que Ele deixou para mim. Enquanto eu não terminar a obra que o Senhor tem para mim aqui nessa terra, eu ainda não vou estar satisfeito. Eu ainda não vou estar bem alimentado. Só vou estar bem alimentado quando eu terminar essa boa obra. Mas é tão interessante porque Jesus, que é Deus, mas mesmo assim Ele veio em carne, sentindo todos os sentimentos que nós sentimos. E Jesus diz, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Ah, se nós realmente seguisse o exemplo de Jesus. Ah, se nós realmente fossemos seguidores de Jesus a ponto de seguir tudo que tem na palavra de Deus. Tudo que Jesus falou ali quando Ele estava com seus discípulos, aquilo que Ele tinha ensinado aos discípulos. Ah, se nós realmente pegasse para nós. Porque Jesus disse que o alimento dele é fazer a vontade do Senhor. E a minha pergunta para nós, igreja, nessa noite, você está com fome? Se você está com fome, então se alimente fazendo a vontade do seu Pai, do seu Deus, porque esse é o alimento de Jesus e também, como seguidores de Cristo, é para ser o nosso. O nosso alimento deve ser fazer a vontade do Senhor. Quando nós estamos bem alimentados, nós temos disposição para servir ao Senhor. Sabe, quando eu sei, a palavra do Senhor fala que o Senhor tem um propósito para a minha vida. E o Senhor também fala que Ele não vai deixar nenhum filho seu mendigar o pão. Isso pode levar para a área do alimento natural, mas pode levar também para o espiritual. Porque aqui, quando nós estamos com fome de Deus, quando nós não nos alimentamos daquilo que o Senhor tem para nós, que é o alimento saudável, nós não temos disposição para servir ao Senhor. É como se você estivesse fraco, o seu corpo está fraco, o seu espírito está fraco. Você até tem uma vontadezinha lá dentro do seu coração de fazer tantas coisas para Deus. Mas como você não se alimenta do verdadeiro alimento, você acaba ficando fraco, e vai enfraquecendo cada vez mais, e vai se distanciando do Senhor cada vez mais. E aonde nós vamos parar com essa distância do Senhor? Porque hoje eu não fiz meu devocional, porque não deu tempo. Mas amanhã eu vou fazer. Quando chegar amanhã, segunda-feira, nossa, já tem ali uma lista de 3 metros de coisa para me fazer.
também não vou ter tempo para fazer o meu devocional, tirar um tempo para me ler a palavra do Senhor. Eu não vou tirar um tempo para me orar ao Senhor, falar com meu Pai. Não tive tempo. E aí eu vou ficando fraco, porque cada vez que eu não vou lendo a palavra, eu vou me enfraquecendo e me distanciando, até quando chegar as facilidades que o mundo tem para me oferecer, e eu vou agarrar todas. Pode vir facilidades que eu agarro todas. E quando eu for perceber, eu já estou lá no abismo, bem longe do Senhor, mas bem próximo do inferno, porque simplesmente eu estava fraco e veio as facilidades. Nós precisamos estar bem alimentados para servir ao Senhor. Quando nós estamos bem alimentados, quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós buscamos o Senhor, nós conversamos com o Senhor, eu quero te dizer, é impossível alguém estar fraco espiritualmente. Quando alguém busca, quando alguém fala, conversa com o Senhor, tem relacionamento com o Senhor, é impossível. Alguém está distante do Senhor. Não, eu estou distante do Senhor, mas eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejum. Mentira. Não tem como você estar em relacionamento, intimidade com o Senhor e estar distante dEle, de jeito nenhum. Está longe da vontade dEle, não tem como. Nós precisamos nos alimentar do alimento verdadeiro, para que nós tenhamos disposição para servir o nosso Deus e aproveitar tudo aquilo que Ele tem para nós. Sabe, se você não tem mais fome das coisas do reino de Deus, é porque você está muito longe da presença já. Se você não tem mais fome, já não é mais prazer para você vir ao culto, já não é mais prazer para você cumprir aquilo que o Senhor te chamou, se não te dá mais prazer as coisas do reino de Deus, você está muito longe da presença do Senhor, você está muito longe dEle, e você precisa retomar o seu alimento saudável, para que você volte a ser fortalecido no Senhor novamente. Sabe, quando nós estamos fracos, quando nós estamos desanimados, é porque nós não estamos alimentados, é porque a gente está bem longe da mesa do Pai. Deixe de lado as facilidades que você encontra no seu caminho. Você pode prestar atenção todos os dias, quando você sai para a escola, quando você sai para o seu trabalho, quando você sai para algum lugar, você presta atenção. Se você ficar conectado com o Senhor, você vai perceber as facilidades que vão te aparecer durante o teu dia. Começa a prestar atenção nas coisas que parecem ser fáceis demais, e você vai perceber. Deixe de lado as facilidades que você encontra. Pare de dar desculpas e aceite o convite do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pelo amor de Deus, aceite o que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Há um banquete nessa noite que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Todas as noites, quando nós nos encontramos, quando nós nos reunimos para cultuar o Senhor, é porque há um banquete de Deus aqui para nós. Imagina que nesse altar aqui tem um banquete. Não sei se você consegue fechar os olhos e imaginar. Eu consigo imaginar. Há um banquete aqui na frente desse altar para nós nessa noite. Há um banquete. Há uma mesa posta aqui nessa noite. Você consegue imaginar uma mesa? Sabe aquelas mesas de fruta que a gente faz no primeiro culto do ano? Que é lindo aqui, a mesa fica bem cheia de fruta, bem bonita, bem adornada, pronto. Aqui está uma mesa posta nessa noite. Muita comida farta, muita. Aí há um convite do Senhor nessa noite. Aqueles que têm fome, venham. Aqueles que têm fome,
venham e serão alimentados. Eu quero convidar você nessa noite a ficar de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há um convite do Senhor nessa noite para nós. E esse convite é: você que tem fome, venha. Você que tem fome de Deus, venha. Eu queria, em nome de Jesus, que você pudesse pensar aí no lugar que você está. Aquilo que você tem dado tantas desculpas. Aquilo que tem te colocado em um lugar em que você está se tornando um fraco. Você está se tornando fraco porque você tem dado muitas desculpas. Mas o Senhor, nessa noite, Ele está convidando para o grande banquete que Ele fez para nós nessa noite. E o banquete do Senhor há muita fartura. O banquete do Senhor há muito alimento. O banquete do Senhor. Quem participa do banquete do Senhor nunca mais terá fome. Nunca mais terá fome. Eu queria, em nome de Jesus, convidar você nessa noite para que você colocasse as mãos no seu coração e você fizesse uma oração ao Senhor. Sabe, eu não posso, mas o Espírito Santo, Ele pode sondar o teu coração nessa hora. E você pode falar com Ele nesse momento e se abrir para Ele e dizer: Senhor, eu tenho me distanciado do Senhor. Eu tenho estado fraco, Pai. Porque eu tenho estado distante da mesa. Eu não tenho me alimentado daquilo que é saudável, daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Mas eu tenho me alimentado das facilidades, por isso tantas desculpas. Mas a partir de hoje, Senhor, não quero mais dar essas desculpas. A partir de hoje eu quero sentar na tua mesa. A partir de hoje eu quero me alimentar daquilo que o Senhor tem para mim. A partir de hoje eu quero fazer como Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. A partir de hoje eu quero fazer a vontade do meu Deus, do meu Senhor e do meu Salvador. Que você possa sair daqui nessa noite com o seu coração em chamas. Sabe, que toda preguiça espiritual vai caindo por terra em nome de Jesus. Toda frieza espiritual que tem tentado atacar os filhos de Deus. Toda frieza, toda preguiça, toda mordidão em nome de Jesus. Que caia por terra agora todas essas mazelas, todas essas facilidades que o diabo tem oferecido, que tem te colocado na tua frente e que você muitas vezes tem pegado. Solte essas facilidades. Que as escamas dos seus olhos possam cair agora em nome de Jesus. E que os seus olhos sejam abertos nessa noite para você enxergar a vontade do Senhor. Para que você possa enxergar o banquete que o Senhor tem para você. Que essas facilidades são apenas mentiras de Satanás. São apenas mentiras para que você use desculpas para te distanciar do Senhor. Mas o Senhor nessa noite convida você, filho, filha, vem participar do meu banquete. Eu estou te convidando. Eu preparei algo muito precioso para você. Não rejeite o meu convite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça essa oração ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite, eu oro por cada filho teu que está aqui, ó Deus. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece, Senhor, o desejo de cada coração. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, tira, arranca toda a raiz, Senhor. Toda a raiz de frieza, toda a raiz de desculpa.
culpas. Tira em nome de Jesus, ó Pai, porque as coisas que não faz parte de Ti, Senhor, que sejam tirados agora em nome de Jesus. E que no coração dos Teus filhos seja colocado agora, Pai, o Teu amor. Amor, amor, amor. O amor do Senhor seja colocado no Teu coração. A brasa do Espírito Santo seja colocada no teu coração. Para quando o diabo quiser te enganar, a brasa que há no teu coração, ela vai queimar tanto que você vai distinguir que aquilo é cilada de Satanás. Volte para a mesa, volte para o banquete que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Esse lugar, Deus é real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. E mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos declarar do início. Nesse lugar, Deus é real. Nesse lugar, Deus é real. Esse lugar de comunhão, de adoração, se entregue. Vou me entregar totalmente. Teu toque, Senhor, o teu toque abriu os olhos do meu coração. Diga, eu posso, pode o quê? Enxergar e entender. E se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos, o quê? Ao meu clamor. E mais vale esse dia no centro do teu querer e toda a minha vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha herança, Deus, minha herança. Levante sua mão mais alto e diga: se eu me
mais vale esse dia e toda a minha vida tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh Senhor, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é teu, minha herança é teu amor. A minha fonte é o Senhor. A minha fonte é o teu amor, esse teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos, o quê? Ao meu clamor, e mais vale esse dia. Sabe, querido, em alguns momentos de loucura, de devaneio, eu fico me perguntando o que eu teria sido se eu não fosse pastor. Eu me vejo com tanta possibilidade de ter sido tantas coisas. Eu fico pensando, Senhor, talvez um médico, talvez um advogado, talvez um professor, talvez um empresário. Eu podia ter ganhado tanto dinheiro. Mas sabe, querido, o Senhor não estraga a festa. Às vezes nós estragamos a festa. Deixa eu dar uma dica para você. Nunca estrague o projeto da sua vida porque foi rejeitado por alguém. Se alguém rejeitou você, um casamento fracassado, um relacionamento fracassado, não rejeite a sua vida por causa de ninguém. Deus não rejeita os seus projetos, não rejeita o seu propósito. Ele redireciona o convite. Fala comigo, redireciona o convite. Não, fala para o irmão do seu lado e diz assim: Deus redireciona o convite. Então não rejeite o convite de Deus. Deus redirecionou para Davi o que iria fazer na vida de Saul. Mas sabe, o convite de ser pastor, de permanecer na igreja, de permanecer fiel, me faz ter certeza, a olhar para a minha vida, que eu fiz a escolha certa. Aleluia. Porque a minha fonte é o teu, esse teu amor, minha. Eu tinha 28 anos quando o Senhor me pegou para ser pastor. 28 anos de idade. Estou com 48 anos, há 20 anos eu pastoreio.
a casa de Deus. E eu declaro, se tem um testemunho para contar de bênção, de cura, de restauração, de milagre, se estou há 30 e tantos anos casado, é porque o Senhor me chamou para comer na sua mesa. Não há em mim nenhuma ingratidão, não há em mim nenhuma rejeição, não há em mim nenhuma curiosidade. Eu escolhi a casa do Senhor e é nela que eu viverei todos os dias da minha vida. Aqui eu vou criar minhas filhas, aqui eu vou criar os meus netos, aqui eu viverei até o dia da minha partida, porque estou tão acostumado a viver com Ele que não sei viver em outro lugar a não ser na sua presença. E assim eu quero que as minhas filhas sejam, é assim que eu quero que os meus filhos sejam, é assim que eu quero que os meus netos sejam, acostumados à presença de Deus. Se eu me humilhar diante do teu altar, tem coragem? Tem coragem? Sacrificar o que te custa. Sacrificar. Tem coragem? Mas vale somente o centro do teu querer. Seja mais te conhecer. Tu és minha fonte. Tu és minha fonte. Faça como salmista e diga agora: uma coisa pedirei ao Senhor. Vocês conhecem a parte bíblica? Uma coisa pedirei ao Senhor: que eu possa permanecer nos seus átrios, permanecer na sua casa. Deus, mesmo cansado, mesmo aflito, mesmo sobrecarregado, mas o Senhor está cuidando de mim. Mesmo sonolento, não tem problema, não tem canto melhor para dormir do que nos braços do Pai querido, porque Ele cuida de mim. Eu posso até dormir, mas Ele não pestaneja, Ele não se cansa, Ele trabalha de dia e de noite. Aleluia. Diga uma coisa: eu pedirei ao Senhor permanecer todos os dias na sua casa para o resto da minha vida. Diga em nome de Jesus. A igreja aplauda Jesus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Abrace alguém aí do seu lado. Abrace um irmão e diga: não desista do convite. Não desista do convite. Não desista do convite. O teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás. Já quero chamar o devocional. Depois vamos entrar no dízimo. Você já prepara seu dízimo, tá bom? Quero dizer a você que esse QR Code está funcionando, que a Lígia depois vai colocar aí. Ele estava com um problemazinho, mas já está funcionando, tá bom? Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, Pai Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 16. Aleluia. Versículo 3 ao 9 e o 25 e o 33. Amém? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito.
até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Lá no 25, há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. E no 33 ele disse: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Aleluia. Quando eu estava fazendo esse devocional, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu fiz uns 3 devocional de uma vez e anotei tudo. Sabia o que dá? Aí eu tive a confirmação de que seria esse com a palavra da pastora. Que a gente tem vários tipos de decisão na nossa vida. A gente planeja várias coisas sobre as nossas vidas. E a coisa mais simples na face da terra é você esqueceu de tomar a decisão guiada pelo Senhor. Infelizmente, que a gente fica naquela euforia. Eu vou comprar um carro, vou poder fazer isso. Vou construir uma coisa na minha casa, vou pintar um cabelo. Aí eu faço vários planos. Você já parou para perguntar ao Senhor se aquilo realmente é para você naquele momento? Uma grande ideia pode estar em seu coração e você quer discernir se é algo que Deus quer que você prossiga. É um momento que a gente tem que parar e botar diante do Senhor. Senhor, isso é para mim? Isso vai trazer bênção sobre a minha vida e eu vou transformar isso em mais bênção e não em maldição? Comece querendo viver completamente para Deus, que é como ele diz aqui no versículo. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. A própria palavra de Deus vem dizendo que a gente tem que colocar os nossos caminhos diante da vontade do Senhor, para que tudo ocorra bem. Mas, se verdadeiramente entregar nossos propósitos ao Senhor, creio que Ele abrirá oportunidades novas, e novas ideias virão, recursos acontecerão, pessoas para lhe ajudar e tornar realidade o seu projeto vai acontecer, mas isso diante da vontade do Senhor. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Então, se você quer ter uma vida plena, coloque diante de Deus. Deixe Ele tomar a decisão por você, amém? Amém, amados, Pai do Senhor a todos. Vamos para o momento do dízimo, da oferta, né? Você que quer dizimar, você levanta a sua mão, né? Que alguém vai te dar um envelope, né? É o momento onde Deus testa o nosso coração, né? E a palavra que o Senhor trouxe para nós essa noite, amados, está lá em Ageu, no capítulo 1, a partir do versículo 2, que fala assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz que veio ainda o tempo. Esse povo diz que ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, diz o Senhor do Exército: considerais os vossos caminhos, semeai muito e colhei pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vesti-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário é como se fosse um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerais os vossos caminhos, subi ao monte, trazeis madeira, edificai a casa, então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muitos,
mas eis que veio a ser pouco. Este pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei num sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto a casa de vocês corre a sua própria casa. Amado, não sei se você entendeu essa palavra, mas eu estava buscando a palavra, que palavra eu ia dar no dízimo. Eu tinha lido outras palavras, mas o Senhor hoje de manhã falou comigo sobre essa parábola que o Senhor fala. Aqui o Senhor está falando, né, sua palavra, ele usa um profeta para falar aquele povo, para que arrume, vamos dizer em outras palavras, ajeite a sua casa. O Senhor está dizendo aqui que Ele não está feliz em ver a sua casa em ruína, enquanto as suas casas são forradas, são chiques, vamos dizer assim. Então, amado, a palavra do Senhor para nós hoje com relação a dízimo, que você se pergunte assim: será que o Senhor fica feliz quando eu compro um móvel para minha casa? Será que o Senhor fica feliz quando eu peço aquele aumento e recebo aquele aumento e vou comprar aquilo que eu tanto sonho? Será que o Senhor olha para nós e fica feliz com aquilo que Ele fez em nossas vidas? Porque como a própria palavra disse hoje, Ele é bom, Ele faz tudo que a gente pede, Ele é maravilhoso. Então muitas das vezes a gente sonha, entrega nas mãos do Senhor, porque não há outro, e a gente pede tanto, que Deus realiza aquele sonho, e Deus realiza. Ah, Senhor, eu quero ganhar mais, porque se o Senhor me der, sei lá, um salário de 10 mil, eu vou ser fiel, eu vou dar o meu dízimo. O Senhor vai e bota na tua mão 10 mil reais. Você já imagina nos 10% dos 10 mil. Você já fica com pena de dar aqueles 1.000. Você esquece que os 9 mil ficou para você. Mas ainda assim o Senhor é maravilhoso. Ele abençoa. A gente pede um emprego, a gente pede tantas coisas. E o Senhor tem feito. Mas o Senhor olha para nós, como olhou para esse povo e diz: vocês estão felizes? Porque a minha casa está em ruína. Aí lá no versículo, cadê? Deixa eu ver, ele foi. No 6 ele fala, o Senhor diz, né? Ele fala: vocês semeiam muito, mas colhem pouco, né? E para resumir, ele fala, para terminar, você recebe salário, mas é como se fosse num saco furado. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente tem um dinheiro, ou a gente até ganha bem, mas quando chega no final do mês você diz assim: meu, não fiz nada com dinheiro, paguei tanta conta, o que foi que eu fiz? Aí tu se examina teu coração: será que tu deu teu dízimo? Mas será que você deu com gratidão a Deus? Porque Deus não está dizendo na sua palavra, e nem nunca, jamais iria pedir o meu dinheiro, nem o seu para nada, porque Deus não precisa de nada. Mas você vê que aqui na palavra do Senhor Ele fala de uma casa. Que casa é essa? É esta casa. Será que se essa casa chegar a fechar as portas porque não tem energia, porque não tem água, não tem condição de comprar um garrafão d'água, Deus vai se agradar de nós? Enquanto na nossa casa o nosso papel de energia está pago, nossa geladeira está cheia e está tudo muito bem. Será que Deus se agrada? Deus não se agrada. Está aqui na sua própria palavra, Ele fala de uma casa que precisa ser arrumada. Aquele povo, ele só se preocupava com as próprias vidas. Ele não se preocupava com o templo do Senhor. E aqui ele diz também na sua palavra: busque madeira, edifique o meu templo. Ou seja, Deus quer ver a nossa casa limpa, sem faltar nada. Porque na nossa casa não tem faltado, senão nós não estaríamos aqui. Então, querido, muitas das vezes nós nos perguntamos: eu dou meu dízimo, mas eu queria tanto dar uma oferta. Mas você sabe por que a gente ainda não consegue dar uma oferta daquela que a gente sonha mesmo? Porque a gente ainda dá o dízimo com pena. A gente ainda dá o dízimo querendo puxar, sabe? Como eu falei, se você tem 1.000 reais para dar de dízimo, você fica: mas é tanto dinheiro, 1.000 reais. Eu não vou dar mais oferta, porque eu já dei 1.000 reais, eu não vou dar mais oferta. Então é por isso que Deus não nos coloca no muito. Porque no pouquinho que Ele tem dado a nós não tem transformado esse pouquinho, como a pastora falou em sua palavra, em bênção. Então, querido, que o nosso salário venha a ser bênção. Que o pouco que a gente ganha venha a ser bênção. Não venha se tornar uma maldição. Que a palavra do Senhor diz: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Amém? Então que essa palavra fique para você hoje. Que você tenha uma responsabilidade. Nós temos a responsabilidade. Essa casa não é do pastor Leandro, é nossa. Quem é o dono desse prédio? É Deus. Ele nos deu essa casa para nós estarmos aqui hoje. Tu imagina se não tivesse esse teto, começasse a chover, não ia ficar ninguém aqui dentro. Então Deus quer ver isso maravilhoso. Deus quer ver tudo limpo, tudo bonito. Deus quer ver o seu sonho realizado. Assim como eu falei, a gente pede pela nossa casa, temos que sentir pela nossa casa espiritual. Aqui é a nossa casa espiritual. Se Deus não se importasse com isso, Ele não estava dizendo na sua palavra.
vocês só se importam com aquilo que é de vocês, com as suas próprias casas. No 9 ele diz assim, para terminar: esperasse muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei em um sopro. Cuidado, querido, que muitas das vezes você pode estar com muito dinheiro, você pode ter muito, e um sopro do Senhor vai tudo embora. Mas se você tem um coração grato, mas o coração grato mesmo a Deus, diz assim: tudo que eu tenho é dele, como diz aquele louvor. O meu dinheiro não é meu, é do Senhor. Deus vai te fazer prosperar muito. Você vai dar dízimo, você vai dar oferta e não vai te fazer falta, porque esse é o Deus que nós servimos, um Deus de portas abertas. Amém? Fica de pé nessa hora, levanta a tua mão, levanta o teu envelope, entrega o teu coração ao Senhor essa noite. Sabe, que Deus possa quebrar tudo aquilo que a gente ainda tem dúvida com relação ao dízimo. Se você ainda tem uma dúvida, se você tem medo de dizimar, então tira isso do seu coração, amado, essa noite, em nome de Jesus. Porque tudo que nós temos é dele, tudo é dele, tudo vem dele, não adianta. Amém? Vem deixar teu dízimo com alegria, com gratidão no altar do Senhor, porque é dele, os teus 10% não é teu. Vem deixar em nome de Jesus. Amém? Meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Levante as suas mãos e cante isso. E tudo que tenho é teu. Levante as mãos e entregue tudo ao Senhor. E tudo é teu. E tudo é teu. E tudo é Se você quiser vir deixar seu envelope, venha deixar no altar do Senhor. Ou se você fez pelo Pix, amém, Deus sabe do seu coração. Então vamos orar nesta hora, vamos entregar nas mãos do Senhor. Que nunca te faça falta teu dízimo. Que o Senhor te faça prosperar, que você seja um dizimista fiel, de coração grato ao Senhor. Que você seja um ofertante exemplo, não para os outros, mas para a glória do Senhor. Não se preocupe que está nesse envelope, se alguém não está vendo, se o pastor não vai ver. Não se preocupe, ele está vendo. Ele sabe, se você trouxe R$5, se foi de coração, ele sabe. Se você deu de coração, ele vai fazer você prosperar em nome de Jesus. Então levanta as mãos para o céu e agradece o Senhor. Amém, Pai, aqui está, Senhor. Aqui está o pouco, Senhor, do muito que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós te entregamos, Senhor, nessa noite o nosso coração. Te entregamos tudo, Senhor. Te entregamos o nosso salário. Te entregamos tudo, o nosso coração, a nossa vida. Te entregamos nossas decisões, Senhor, em tuas mãos. Senhor, coloca no nosso coração um coração puro, coração limpo. Sem questionar a tua vontade, sem perguntar o porquê. Mas que nós venhamos dizimar, porque nós somos gratos, Senhor, a Ti. Porque Tu tem dado tantas das coisas, Senhor. Nós sabemos que nós não merecemos nada, ainda assim o Senhor tem deixado... Não tem deixado faltar nada, Senhor. Estamos aqui de pé, com saúde, comida na nossa casa, Senhor. Muitos amanhã vão para o trabalho, Senhor. Glórias a Ti, ó Deus. Então abençoa nossas vidas. Faz, Senhor, nos enxergar que tudo que temos, que tudo que somos, que tudo que o Senhor ainda vai nos dar, é tudo obra das Tuas mãos, Pai, não nossa. Então nós entregamos, Senhor, tudo nas Tuas mãos. Nosso coração, nossas finanças. E cremos, Pai, que nós seremos sim ofertante, dizimista, fiel na Tua casa. Porque a Tua casa tem que estar bela. Porque aqui é o lugar onde o Senhor vem. O Senhor chega primeiro do que nós nesse lugar, Senhor. Então que o Senhor sinta em paz. Que o Senhor sinta feliz nesse lugar. Que o Senhor se agrade, Senhor, do nosso coração. Então nós oramos e já Te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. E glória ao Senhor. Dá uma salva de palmas para o Senhor, amado. E o culto terminou. Levanta as mãos, Pai. Nós abençoamos, Senhor, porque sabemos que é da Tua vontade.
E que esse momento tão especial possa ser um momento de transformação. Eu abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao